internautas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Garoto da Internet. Nós estamos entrando agora no episódio de número 9 e eu já adianto a vocês que eu não programei nada, não sei o que eu vou falar exatamente, só liguei aqui o gravador. Vou falar algumas coisas que têm acontecido comigo. Vocês escutaram aí nos últimos episódios que eu recebi até esse feedback falando que eu tava um pouco mais calmo, eu até cheguei a falar que eu tava um pouco triste, mas aí eu parei pra pensar, eu tô triste? Ou eu acho que eu tô triste? Porque também tem isso, né? Às vezes a gente tá meio pra baixo e daí a gente confunde tristeza com um pouco de desanimação, sabe? Quando na verdade eu só tô um pouco desanimado mesmo. E tem uma coisa que é muito bizarra, porque eu tô realizando muitas coisas que eu queria não ter realizado há bastante tempo, porque, né, eu sou bem novo ainda e tenho bastante tempo pra fazer outras coisas. Mas, gente, eu tô triste por quê, sabe? Eu fico pensando, tipo, a depressão, não querendo fazer comparação com isso, mas as pessoas, elas sabem que a depressão é uma doença e a gente fica com isso na cabeça. A gente aprendeu que se você tá muito triste, a gente tá aprendendo agora, na verdade, né? Mas a gente escuta pessoas perto da gente falando sobre, daí a gente lê artigos na internet, daí a gente vê postagens que falem sobre saúde mental e daí tu fica num limbo de tipo, será que eu tô assim? Ou será que eu tô só, tipo, fazendo parte da galera que tá um pouco mal por causa da quarentena? Mas eu lembro que há pouco tempo atrás eu tava feliz. E eu tava feliz de um jeito que, tipo, eu tava quase falando pra ninguém, sabe? Porque a gente acha que tá na quarentena, meio que faz. A gente tá passando por tudo isso, obviamente não é férias. Tipo, a gente foi meio que obrigado e a gente alcançou aí a marca de 100 mil vidas, né? Que se foram, que não é nenhuma marca, né? Isso daí é tipo um desrespeito, eu acho que é um descaso. Mas enfim, existem outros podcasts que falam sobre isso. Café da Manhã é um podcast muito bom, que de vez em quando eu escuto. Mas eu tô feliz de estar em casa, sabe? Eu tava numa rotina que eu tava meio que me perdendo de algumas coisas no que se diz a valores mesmo. Esses dias um amigo meu perguntou pra mim o que é liberdade na quarentena. Aí eu fiquei muito pensando sobre essa frase, porque é muito disso, sabe? O que é a liberdade dentro de uma prisão, por exemplo? Como que uma pessoa que tá presa num presídio, seja lá como for, ou em um relacionamento, ou, sabe? Como essa pessoa encontra liberdade dentro desse parâmetro, dentro dessas paredes, ou dentro dessas regras, dessas normas, né? E daí eu fiquei pensando, cara, e é muito real, porque liberdade pra mim hoje é poder tomar um banho com mais calma, sabe? Sem precisar tomar um banho rápido, porque eu acho que eu vou chegar atrasado, porque eu tenho que sair, porque eu tenho que pegar o ônibus, sabe? Liberdade pra mim hoje é poder saber que eu tô dentro da minha zona de conforto e que isso não vai durar pra sempre também, por exemplo, sabe? É eu poder entender que eu posso aproveitar esse momento que tá sendo único na história de todo mundo e que eu tô tendo o amparo financeiro, que eu tô tendo o amparo sentimental, de necessidades básicas, assim, da gente, sabe? De ter um local pra ficar, de ter uma cama, de ter uma comida. E é, tipo, muito valorizar isso mesmo, porque a gente sabe que as coisas não são fáceis e a gente não tá nesse ciclo, então tem muita gente passando dificuldade. E daí eu fico meio assim de falar que eu tô feliz de estar passando quarentena em casa, sabe? Não de estar passando quarentena em casa, mas eu tô feliz de estar em casa. Eu tô passando esse tempo feliz em casa. E daí eu tenho muito me questionado ultimamente sobre a minha presença nas redes sociais de uma maneira muito... Eu acho que não tem necessidade de eu estar presente lá, pelo menos agora, porque eu não quero... Eu sinto que postando as coisas que eu posto, eu meio que atrapalho a entrega de conteúdo pra outras pessoas, de outros criadores que às vezes estão falando de coisas mais interessantes. Ultimamente tenho refletido muito sobre conscientização de palavra numa vertente mais... o que você tá falando realmente importa, sabe? Porque a gente vê muita gente falando sobre várias coisas e aí tu chega no final daquilo e você não tirou nada de interessante sobre o que aquela pessoa falou, e daí você fica se perguntando, eu tô vendo isso porque eu gosto da pessoa, ou porque eu gosto do jeito que ela fala, ou porque o conteúdo que ela faz realmente me agrega em alguma coisa, e daí constantemente eu me pergunto sobre essas coisas. Enfim, a gente é, na verdade, um grande armário na nossa casa. A gente é esse armário, a gente tem várias gavetas
E daí a gente tem várias coisas entulhadas dentro dessas gavetas. E às vezes a gente não é só esse armário. Na verdade, a gente é tudo aquilo que existe dentro do armário. Porque o armário sem coisas dentro, ele é um armário vazio. E, né, vamos supor que a gente é um armário cheio de pedras dentro. Ou você é um armário cheio de papéis. Ou você é um armário cheio de plantas dentro. Entende? O que a gente coloca dentro da gente diz muito sobre quem a gente é. Então, às vezes eu olho para as redes sociais e eu acho que meu conteúdo tem muita relação com isso, porque tem gente que não entende. Eu falo muito, por exemplo, sobre stories, sobre Instagram, porque eu trabalho muito com isso e então a dinâmica que eu tenho e os estudos que eu tenho são voltados para isso, na questão de antropologia mesmo, sabe? Sobre posicionamentos sociais, sobre o ser humano, porque a gente tá muito longe de ser uma pessoa, a gente tá muito longe de uma humanidade correta. E eu acho que as tecnologias, elas vieram pra justamente dificultar ainda mais isso. As minhas gavetas estão uma bagunça e eu sou um armário bonito, sabe? Então eu fico me perguntando sempre de que maneira eu posso organizar elas, quais são, vamos supor, se eu vou organizar por data, se eu vou organizar por ordem alfabética, sabe? Eu sou uma pessoa que não consigo fazer nada se as coisas estão bagunçadas ao meu redor, mas aí eu paro e as coisas estão prontas e eu organizei tudo ao meu redor, mas aí eu sento na frente do computador pra fazer as minhas coisas e daí eu tô uma bagunça por dentro. Então não faz muita diferença. E daí eu fico nesse ciclo interminável de tipo fazer alguma coisa pra poder me satisfazer visualmente ao meu entorno de um lugar organizado, e eu vivo sempre arrumando sarna pra me coçar. E eu acho que às vezes é isso que me faz ser uma pessoa mais coerente, sabe? Com as coisas que eu acredito mesmo. Esteticamente falando, as minhas redes sociais e toda a comunicação que eu crio diz muito sobre mim, mas eu tô longe de ser aquilo, assim como eu já falei aqui em outros episódios. Tem sido um ano difícil pra muita gente, mas pra mim tem sido um ano de muitas realizações. E a minha tristeza hoje é de não poder ser criativo de uma maneira livre nas ruas, nos rolês, sabe? Porque eu admiro muitas pessoas que criam do zero, que não precisam necessariamente estar em movimento, em contato com outras pessoas para se sentir inspirado. Mas muita coisa que eu já trouxe aqui, muito insight, muito tema, muito conteúdo que eu trouxe aqui foi de conversas, sabe? Que eu tive com outras pessoas, foi de reflexões. A gente perde muito tempo querendo ser alguém quando na verdade a gente já tá sendo essa pessoa. No início do podcast eu era uma pessoa que pensava que eu precisava falar muito, que eu precisava ter muita convicção de tudo que eu ia falar. E daí as pessoas começaram a se identificar comigo, começaram a me entender como não só um corpo na internet, sabe? Não digo nem tipo um corpo na questão padronizada, sexual, mas eu digo um número, sabe? Um arroba, porque eu não queria mais ser isso. E graças a Deus eu tô conseguindo muitos trabalhos por conta de tudo que eu tenho feito pra mim, porque as pessoas têm visto a minha competência, sabe? Mas é isso. Eu tô bem, refletindo sobre, eu paro pra entender que eu tô bem, sim. Que as coisas que eu sinto são pela bagunça, pela desordem de eu querer ser mais do que eu sou, quando na verdade eu já tô bem avançado. Eu quero começar a entender mais. Muita coisa que eu falei nos primeiros episódios do podcast já aconteceram. Eu já realizei muita coisa, só que a gente nunca tá satisfeito, né? Então é isso. Eu vou ali regar minhas plantas, porque eu me sinto muito bem com isso também. E eu vou ali organizar um pouco das minhas gavetas físicas mesmo, as minhas gavetas que existem em casa. Porque aos poucos, por mais que não seja algo que me conforte, aos poucos eu vou criando aí um ambiente agradável pra mim e pra pessoa que mora comigo, né? Porque a gente é assim, a gente é totalmente perdido da cabeça. E tem uma coisa muito foda também, é que às vezes a gente acha que precisa passar por um processo muito longo de desconstrução e de estudo pra daí chegar pras pessoas e falar: pessoal, agora eu me sinto à vontade de falar sobre esse tipo de coisa porque eu tenho propriedade pra falar sobre isso. Então tem muita coisa que eu não vou trazer aqui, às vezes, porque eu sinto que eu sou uma pessoa que não tem propriedade pra falar sobre isso, quando na verdade por mais que eu
fale alguma coisa errada, por mais que não seja certo, o feedback vai fazer eu aprender e o retorno vai fazer eu aprender, sabe? Mas é isso, o que eu sinto é que eu preciso passar por algumas profissões que são relativamente aceitas pela sociedade. Primeiro eu preciso ser um pouco de publicitário, trabalhar um pouco com internet, fazer esse meu rolê de design, para depois eu poder trabalhar com coisas que não necessariamente são as coisas que vão me trazer dinheiro, sabe? É isso, a gente precisa passar por um monte de coisa, um monte de aprovação, pra gente no final entender que a gente não era aquela pessoa. Eu acabei de sair do banho agora e lá debaixo do chuveiro eu tava refletindo sobre as coisas que me frustram, o que faz eu me sentir às vezes pra baixo, o que faz eu me colocar numa posição que não pertence a mim de qualquer jeito, sabe? Tipo, eu sei que aquele lugar não é meu e que aquela posição que eu me coloco não tem relação com as coisas que eu faço, mas eu cheguei talvez numa conclusão de que esse meu anseio de fazer as coisas acontecerem, essa vontade de ter uma voz mais ativa, vem muito de uma necessidade e de uma vontade extrema de estar presente e ser 100% fruto da minha geração, sabe? E daí eu fiquei pensando sobre isso, fruto da minha geração. Será que eu sou fruto da minha geração? O que quer dizer ser fruto de uma geração? Eu me denomino como millennial e eu sempre falei isso aqui, só que existem diversas maneiras de você se enquadrar, né? Nesse comportamento de geração, nas características da geração millennials. E dentre todas essas características que a geração millennials carrega nas costas, muitas delas diz muito sobre liberdade, sobre arbítrio, né? Sobre pensamento reflexivo, sobre construção social, sobre uma questão mais socioambiental também. E daí eu me pergunto, o que é ser um millennial também? Né? São coisas que eu me pergunto porque, no final das contas, toda essa minha angústia de ter que estar 100% presente nas redes sociais e de ter que mostrar a minha vida de uma maneira esteticamente aceitável e bonita faz com que, às vezes, eu esconda partes de mim que eu não acho bonito, e muitas vezes essas partes que eu escondo são as mais verdadeiras. Então, quando eu penso no fruto da minha geração, eu penso que talvez eu esteja seguindo um padrão de um fruto meio que podre, assim, podemos dizer. Porque existe uma padronagem dentro dos millennials que repete muitas coisas que a gente já via antigamente, só que elas estão mascaradas de uma maneira mais atual, podemos dizer assim. Nós somos nativos digitais, então obviamente tudo que a gente faz tem essa relação com a internet, com o digital, com a tecnologia, mas por que hoje eu me sinto 100% preso a isso, sabendo que eu não necessariamente precisaria estar fazendo o que eu faço, porque eu pago pra estar fazendo o que eu faço, né? Eu não recebo nada em troca, eu basicamente faço porque eu gosto, porque eu quero, mas a partir do momento que eu me sinto na obrigação de fazer isso, se passa a ser um problema pra mim, porque eu não ganho com isso. A ideia nunca foi ser meu ganha-pão, ser uma forma de renda. E daí eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre a importância da gente se colocar na nossa geração como alguém único e não como parte de um todo que faz parte aí de uma demanda muito grande de ser aceito, de fazer as coisas acontecerem. Existe algo dentro de mim que diz que em algum momento o que eu faço vai fazer sentido. Não que agora não faça, faz muito sentido pra mim, mas é porque o fato de eu comparar as coisas que eu faço com outras pessoas faz eu entender que eu preciso amadurecer em alguns pontos, e esses pontos eles não são visíveis pra mim, uma vez que eu tô totalmente imerso numa parada que eu acredito. Eu acredito que eu criei um mundo ao meu redor, eu criei uma linguagem com as pessoas que faz eu ser mais dinâmico, eu sou extrovertido, eu sou 100%
alto astral. E eu não me vejo, às vezes, assim, nas coisas que eu crio, porque é aquilo que eu falei, eu mostro as coisas que eu acho que seria relativamente interessante, o que não significa que seja o que é interessante, porque às vezes as pessoas querem ver outro tipo de coisa. E por que eu tenho essa ansiedade, essa vontade de mostrar também as coisas para as pessoas, quando na verdade a felicidade ela se encontra no momento que eu faço e não no momento em que aquilo está sendo visto, né? Por que a gente precisa viajar e fazer um álbum de fotos daquela viagem, se antigamente a gente tinha álbuns físicos e não digitais? Essa sensação de que quando tu não posta, tu não tá vivendo, traz pra mim uma prisão social, econômica, digital, de que tu precisa viver pra postar. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é muito isso. As pessoas, elas vivem pra postar e elas não vivem mais por viver. Eu queria muito poder pensar sobre isso, sobre quem eu quero me tornar, sobre as coisas que eu preciso concluir na minha vida, que fazem bem pra mim e não pras pessoas que me seguem, de certa forma, né? São coisas que a gente tem que refletir, a gente tem que analisar. Eu sempre me encontrei, sempre achei que fosse super necessário a gente ter esse debate de que a gente não tem que se comparar com ninguém, mas a gente se compara, isso é normal, e é isso. Se você ouviu até aqui, muito obrigado, eu agradeço de coração. Os episódios, eles têm ficado curtos, mas eles têm ficado bem mais confortáveis de escutar, porque eu escuto meus episódios também, e se eu escuto meus episódios e eu não curtir ou eu paro no meio, significa que, né, outra pessoa vai fazer igual. Então é isso. Um beijo do Garoto da Internet. A gente se vê no próximo episódio. Comenta aqui como tem sido as coisas por aí. Se você está vendo esse episódio pelo YouTube, deixa um like, se inscreve no canal. E se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify ou pelo SoundCloud, se inscreve aqui no programa para ficar por dentro do que eu vou trazer toda semana, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Um beijo do Garoto da Internet e tchau! Listen.